Judith, a judia cristã, fiel até a morte na Rússia comunista. No vídeo de hoje, o capítulo 4 deste livro, Perseguida pelo Nome de Jesus. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Davi Weinberg determinou às outras filhas que fossem repousar. Salomão estava muito abatido e a senhora Weinberg chorava desconsolada. Diante dos seus ais e de suas lágrimas, disse-lhe Weinberg: Raquel, no momento não podemos fazer mais nada, mas vamos pensar em algum meio que possa convencer nossa filha a voltar atrás. Nós três, que a amamos tanto, temos de reconhecer o perigo que tal atitude representa, tanto para ela como para nós. Talvez, unidos, consigamos tirá-la do caminho a que foi atraída. E dirigindo-se a Salomão, pediu: seria bom que nos contasse agora, com mais calma e em ordem, tudo o que sucedeu, pois ultimamente estavas mais em companhia de Judith do que nós, e a confiamos a ti. Sim, acrescentou a senhora Weinberg, fala-nos sobre tudo isso. Salomão passou então a descrever-lhes o que Judith lhe confiara antes, até aos acontecimentos daquela noite. E referindo-se ao fato da jovem indagá-la com frequência a respeito de assuntos religiosos, disse não perceber nada de mal nisso, até concordava com esse interesse. E por essa razão a acompanhara naquela tarde ao culto dos cristãos, procurando assim satisfazer a um antigo desejo de sua noiva, bem como sua própria curiosidade despertada pelos convites espalhados pela cidade. Um olhar de reprovação do casal Weinberg caiu sobre o jovem Salomão, que prosseguia. E nessa reunião aconteceu o que eu não esperava e nunca poderia imaginar. Apresentou-se um evangelista procurando provar para nós, mediante anotações nos livros dos profetas de Israel, que Yeshua é realmente o Messias prometido, o Salvador do mundo. Percebendo que Judith acatava aquelas palavras, convidei-a por diversas vezes para deixarmos a reunião, mas ela sempre me fazia esperar mais um pouco. Na verdade, eu não cria em Deus, mas era-me doloroso observar a atenção de Judith à pregação daquele homem que, dirigindo-se exclusivamente aos hebreus, acusava-os do homicídio de Yeshua. Enfim, relatando todo o ocorrido, Salomão acrescentou: fiquei muito indeciso com tudo, e a dor atingiu meu coração de tal modo que perdi o controle de meus atos. A expressão de censura no olhar dos outros hebreus sobre nós fazia-me sentir desprezado e humilhado, até que, não suportando a situação, levantei-a energicamente, quase obrigando-a a correr comigo, saindo daquela casa de horror. Eis tudo, só não posso entender o que isso provocou em minha vida. Até hoje não acreditava em Deus. Também não era religioso, mas percebo que Judith me entristeceu, ferindo os meus mais santos sentimentos. Agora vejo que Deus existe e compreendo que o povo hebreu é o único no mundo que possui a compreensão certa sobre a religião que Deus deixou. Mas Judith entendeu que deveria desviar-se de Deus e da religião de seus pais. De repente, jogou-a por terra, pisando-a sem compaixão, e não sei mais o que fazer. Deveríamos nos casar em breve, mas que será de nós agora? Apresentar-nos perante a sociedade não é possível, pois muitos hebreus foram testemunhas de suas orações a Yeshua para que se convertesse todo o seu povo para ele. Sinto que a perdi completamente. Como isso pode acontecer? Judith, Judith, gemia ele, apoiando a cabeça entre as mãos. O casal Weinberg sentia-se esmagado de dor pelo que ouviam, pesarosos com a situação do jovem Salomão e sofrendo com o procedimento da filha. Davi trazia estampada no rosto grande luta íntima para reprimir a grande mágoa diante da realidade. Mas levando o braço ao ombro de Salomão, disse: Como sabe, Salomão, nós te queremos como a um filho. Também sabemos que nos estima muito.
Agora perdemos aquela a quem tanto amamos e que nos trazia sempre unidos. Ela que já nos causou tanta alegria, hoje nos traz tanta amargura. Há poucos instantes, ouvindo-a declarar-se cristã, senti-me tão irado que, se não fosse a intervenção de minha esposa, não sei o que teria feito contra minha filha. E até agora não sei como agir, contudo não quero desanimar. Desde a infância, Judith nos surpreendia com seus pensamentos e perguntas, pois com poucos anos de vida, ela já revelava ter uma alma profundamente sentimental. Creio que, para nossa alegria, ela voltará à nossa religião, mas precisamos agir unidos e com muita cautela, procurando convencê-la com amor. Por enquanto, convém deixar que ela reflita por si mesma sobre a atitude que tomou. Até lamento tê-la tratado mal, pois com rigor será mais difícil trazê-la à razão. Talvez seja necessário convidar nosso considerado rabino para palestrar com ela, e depois veremos o que se pode fazer. Tens razão, Davi, acrescentou sua esposa. Faremos tudo para salvar nossa filha querida. E tu, Salomão, nos ajudarás nisso, não? Tens poderosa influência sobre Judith pelo grande amor que ela tem por ti. Sim, respondeu o jovem já mais animado. Perdoai-me o comportamento desta noite. Bem pode ser que a minha Judith não esteja perdida para mim, e tudo quanto depender de mim estou pronto a fazer por ela. Já eram 3 horas da madrugada quando Salomão regressou ao seu lar, e tanto ele quanto o casal Weinberg não conseguiram dormir o resto da noite. A conversão de Judith ao cristianismo foi um choque tremendo e inesperado para eles. Nessas mesmas horas, porém, em outra parte da casa dos Weinberg, tinha lugar uma conversa diferente. Era uma conversa até então desusada ali, que não se passava entre os homens, e sim entre a criatura humana e Deus. Retirando-se da sala por ordem de seu pai, Judith permanecia em seu quarto inteiramente quebrantada. Estava habituada ao amor de todos que a rodeavam e, pela primeira vez na vida, sentia estar perdendo o amor das pessoas que lhe eram mais queridas. Judith amava seus pais de todo o coração, e a Salomão também, como raramente se acha tão sincero e profundo amor. Naquele momento, pois ela recordava o quanto se amavam desde que se conheceram. Ele sempre atencioso e amável para com ela, demonstrando que a queria de toda a sua alma. E agora, eles a expulsavam de sua presença. E seu pai, que era tão cuidadoso com as filhas, hoje estava tão horroroso e trêmulo diante dela, pronto para agredi-la. Agredi-la, insistiu em seu pensamento. Se não fosse sua mãe, parece que ele estava pronto até a matá-la. A isso a jovem estremeceu e uma dor imensa invadiu seu coração, fazendo-a se sentir totalmente só, sem amparo, sem ter com quem repartir seu inexplicável sentimento. Não havia mais ninguém a quem pudesse confiar seus pensamentos. Os pais, Salomão, suas irmãs, todo o povo, enfim, desprezavam-no por causa do Senhor, a quem sua alma buscava. E assim Judith percebia claramente que entre ela e os seus tudo se interrompera. Então comparou sua situação à do homem que era atirado de um navio ao mar e não encontrava firmeza para os pés, nem via praia nas proximidades. Nessa noite Judith experimentava grande aflição diante do primeiro e tão doloroso ai de sua vida, mas superada uma fase de angústia, levantou-se do leito sobre o qual se jogara em desespero e sentou-se perto da janela contemplando o firmamento. Ainda com lágrimas nos olhos, permaneceu longo tempo observando as estrelas que brilhavam intensamente na noite calma e enluarada. Tu és grande, meu Deus, em tuas obras, proferiu de repente em voz alta. Esse pensamento trouxe profunda paz a seu coração, confortando-a suavemente, mas ao mesmo tempo as recordações do passado lhe vieram à mente e, como quadros do presente, se apresentaram diante dela em perfeita ordem. Quando, em companhia de suas irmãzinhas, ouvia a história de seu povo contada por seu pai, cuja narrativa a comovera de tal maneira que despertaram em seu coração inocente o desejo de conhecer melhor a Deus. Aquela noite inesquecível em que ouvira a conversa de seu avô com os rabinos, a qual provocou-lhe uma ânsia incontida pela ocasião própria de interrogá-lo acerca do assunto abordado em detalhes.
suas fugas no princípio da guerra, o dia em que chegaram à cidade escolhida para a moradia provisória, o primeiro encontro com Salomão, os últimos e alegres tempos de noivado. Mas tudo mudara, e ao encerrar-se a apresentação do passado, Judith pensava: como esse doce sonho se transformou nesta horrível e tenebrosa realidade? O que me espera agora? O sonho passou, minha vida mudou, mas seja glorificado o meu Salvador, que me despertou. É melhor acordar aqui na terra do que deixar passar a vida inteira e abrir os olhos só na passagem à eternidade, tendo diante as horrendas realidades do sono espiritual da terra. Assim, em seu vivo pensamento, as ideias se formavam agora, pesando tudo quanto estava a seu favor ou era contra. E Judith se esforçava tão somente para não enganar a si mesma com as oferendas da vida presente, pois ao ler os evangelhos e a Bíblia ultimamente se admirava com isso. Todos os profetas e verdadeiros servos de Deus passaram por várias perseguições. Alguns foram martirizados, e o próprio Jesus Cristo foi crucificado morrendo em meio a sofrimentos cruéis. Se queres ir após ele, ser sua serva e discípula, espera-te igual sorte, Judith disse para si mesmo. Mas o primeiro passo está dado, e certamente toda a cidade já sabe a respeito. Amanhã todos que me virem menearão a cabeça, dizendo: para trás, para trás. Ó Senhor, guarda-me desse pensamento, afirmou em voz alta. E com essas palavras, ajoelhou-se aos pés do Redentor. Do quarto iluminado pelos raios do luar, fervorosa súplica subia ao Altíssimo. Tu sabes, Senhor, que desde a minha infância minha alma te buscava. Hoje, pela tua misericórdia, me foste revelada através de tua palavra. Lavaste meu coração com teu sangue, mas sabes que por tua causa aqueles a quem tanto amo me odiarão e se afastarão de mim. Não tenho mais amigos na terra que me possam ajudar nos seus conselhos. Nesta luta estou totalmente só. Sou tão fraquinha, não conheço ainda os teus caminhos, não sei como seguir-te. E por isso peço-te, não permitas que na minha fragilidade me afaste de ti. Sabes que me aguarda daqui por diante. Socorre-me, Senhor, em tudo. Quando os acontecimentos futuros me vierem vacilar e eu não puder mais lutar, ajude-me. No silêncio da noite, Judith conversava por longo tempo com seu Redentor e Salvador, como se estivesse fisicamente em sua presença, e ela realmente não duvidava de que assim fosse. Estou pronta a servir, a te seguir, Senhor. De hoje em diante, seja feita apenas a tua vontade em toda a minha vida, disse ela, encerrando a oração. Uma doce paz penetrou em seu coração e, confiando inteiramente em seu Salvador, Judith adormeceu profundamente. Aquele a quem ela dirigia sua súplica enviou seu anjo para protegê-la, sustentando-a no caminho para a pátria eterna. Dias difíceis e de muitas provações chegaram logo em seguida para Judith. As tentações e perseguições assediavam-na, pois seus pais e Salomão aplicavam toda a energia e utilizavam todos os meios no sentido de pervertê-la de sua fé em Jesus Cristo. Convidavam-na constantemente aos teatros, bailes e outras diversões, mas o que antes ela tanto apreciava, agora rejeitava de vez, já que o considerava transgressão diante de Deus, e justificando-se dizia: onde não esteja Jesus, meu Senhor, aí não haverá lugar para mim. Deve estar somente onde ele estiver também. Todo o empenho de seus pais e toda a dedicação de Salomão para convencê-la eram debaldes, e cada vez mais eles perdiam as esperanças, mas também perdiam o respeito e a paciência para com Judith. Não obstante a jovem resistir com toda firmeza aos vários argumentos, havia um detalhe que lhe era um verdadeiro suplício. Os rogos de sua mãe, quando a sós com ela em seu quarto com muitas lágrimas, lhe implorava para deixar tudo e arrepender-se, voltando às crenças de seus pais. Oh, as lágrimas de sua mãezinha! O que Judith não faria para enxugá-las? Daí então, elas se consistirem na maior tentação de sua vida, e ao mesmo tempo na prova de fé inabalável. Pensa, Judith, dizia a Sra. Weinberg, pensa acerca do teu futuro, pois deixaste por completo o teu povo e todos te olham como a uma desviada. Tem consideração para conosco. Não vês como sofrem por tua causa teu pai e tua mãe?
E tuas irmãs que choram a cada dia por ti? Para elas é humilhante frequentar a sociedade, visto que todos se dirigem a elas com desprezo, só por tua culpa. Ontem mesmo, ao voltarem da reunião, nossa Ruth declarou em prantos que nunca mais sairá de casa, porque todos perguntam por ti, dizendo-lhe: será que vocês também querem passar para o lado dos cristãos? Ó Judife, pensa Salomão, o que fazes para ele? Zombaria e desprezo lançam sobre ele, por não o acompanhares a nenhuma diversão. E em vista disso, ele quase não sai mais de casa. Se continuas assim, ele por certo te deixará. Pois quem vai querer tomar para si uma esposa herege e desviada? Sim, mamãe, eu percebo tudo isso e sinto muito por vós todos, por Salomão e por nosso povo. Mas não posso deixar de seguir ao Senhor Deus e às suas ordens. Agindo assim, eu seria verdadeiramente uma desviada, e meu pecado diante do Senhor seria muito grave, pois eu estaria trocando voluntariamente o valor do que é eterno pelo que é passageiro, do que é celeste pelo que é terreno. Eu vos amo, mamãe, não menos do que antes. Também amo muito a Salomão, mas não posso acompanhá-lo às várias diversões. Tais divertimentos são abomináveis ao Senhor, que é o meu noivo celestial, e quero ser-lhe fiel em tudo, entregando-lhe integralmente a minha vida. A senhora Weinberg manteve-se paciente com sua filha, mas ao final bradou-lhe demonstrando profundo ódio na voz: infiel, herege, desviada, envergonhas o nosso nome e a nossa descendência. És uma mancha negra sobre nossa casa e sobre o nosso povo. Sai da minha presença, pois não suporto mais ver-te. Passado alguns dias, os pais de Judife e os de Salomão resolveram convidar o rabino para uma palestra com a jovem, na esperança deste conseguir convencê-la. Ultimamente, Judife quase não podia sair de casa e nem mesmo tinha para onde ir. As pessoas que antes eram amigas, agora viraram-lhe as costas. Seus pais vigiavam-na a cada passo. Visitas dos crentes, jamais seus pais lhe permitiriam receber. Por isso, estando ela em seu quarto, executando trabalhos manuais, se surpreendeu, num determinado dia, quando ouviu batidas à porta. Julgando tratar-se de alguém da família, ou novamente Salomão com seus rogos, continuou seu trabalho e simplesmente convidou para entrar, admirando-se, porém, ao ver o conhecido e idoso rabino que a visitava. Compreendeu imediatamente a razão de sua vinda e, com toda a cortesia, convidou-o para que se sentasse. Sabe, minha filha, foi ele dizendo, estou aqui para esclarecer uma coisa com você. Há poucos dias ouvi dizer que você tinha deixado a religião dos nossos pais, a qual nos foi dada pelo próprio Deus, que você passou para a religião dos cristãos, ou melhor dizendo, ouvi que você se tornou pagã e herege. Recusei-me a crer nisso, que a um membro da nobre família Weinberg pudesse acontecer tal coisa. Mas ontem ouvi a confirmação por seus próprios pais e senti muito, minha filha. Mas espero que você volte ao seio da sinagoga e ao seu povo, pois, em sua juventude, a inexperiência cooperou, atropelando-a no caminho da fé. Por sua decadência, nosso povo e a sinagoga estão prontos a perdoar-lhe a fim de ajudá-lo a sair da situação de desprezada em que você se colocou. Fale claro para mim, minha filha. É verdade o que dizem a teu respeito? Se assim sucedeu, está disposta a pedir perdão demonstrando seu arrependimento de tão grande pecado? Completou o rabino, tendo os olhos fixos na jovem sentada à sua frente. Oh, sim, considerado rabino, estou pronta a falar tudo, respondeu Judife. Mas a respeito de haver deixado a religião que nos foi dada pelo próprio Deus, de minha parte, nada sucedeu. O rabino meneou a cabeça surpreso enquanto a jovem prosseguia. Com respeito à minha passagem para o cristianismo, ou como Vossa Excelência considera heresia e paganismo, tenho a declarar que nada sei, desconheço totalmente tal heresia. Então de que se trata, minha filha? Nada disso é verdade? Admirou-se o rabino. Será isso uma brincadeira que você planejou em sua mocidade? Isso também não é nada bom. Não, rabino, não se trata de brincadeira. Peço-lhe ouvir bem até o fim a causa de tudo isso. Ainda na minha infância, ouvi falar no cristianismo, o qual foi iniciado por um hebreu chamado Yeshua de Nazaré. A ele, bem como aos seus seguidores, me ensinaram sempre a odiar. E sendo criança, empenhava-me por assim proceder, pensando assim que agradava a Deus.
Mas com o correr do tempo passei a pensar por mim mesma, e eu considerava, se amo alguém, devo saber por que amo, e se odeio, devo saber por que odeio. Não é assim, bondoso Rabino? Sois sábio, muito mais que eu, e podeis pensar se minha reflexão tem lógica. É verdade, filha. Você julga bem, respondeu o Rabino, olhando-a agitado e com ar de dúvida. Então resolvi aplicar esse direito na causa que diz respeito a Yeshua e decidi procurar a razão pela qual eu deveria odiá-lo. Por isso comecei a estudar os livros da Torá, dos profetas e depois a vida de Yeshua pelo Evangelho. Tal estudo me convencia cada vez mais que ele não é enganador, como diziam, e sim o prometido Messias, o Filho de Deus. Em conclusão, compreendi que aquele Deus anteriormente revelado a Israel sob muitas formas e visões, finalmente tomou carne humana, vindo como o Yeshua de Nazaré. Nisso, Rabino, creio firmemente. E também peço a vós, aos meus pais e a todo o nosso povo de Israel, não resistais mais, mas recebei-o como o Messias que ele é. Creia, senhor Rabino, mais cedo ou mais tarde Israel deverá aceitá-lo, pois como falou o profeta Zacarias, Israel olhará para Yeshua, aquele a quem traspassaram. Enquanto falava, Judith notava que o olhar do Rabino, de início tão bondoso, se modificara completamente, mostrando agora rigoroso, pois faiscava de ódio contra ela, até que, encolerizado ao extremo, levantou-se bruscamente, pondo-se a andar de um lado para o outro pelo quarto. Tornando-se incompetente para ouvi-la, ao invés de tentar prudentemente convencê-la, passou a amaldiçoá-la, bem como a todos os cristãos e a Jesus. O resultado da palestra entre eles foi que Judith se firmou mais na verdade do Evangelho e mais convencida ficou dos erros dos dirigentes religiosos de Israel, os quais, com grande esforço, mantinham o povo na ignorância acerca de Jesus. É necessário desarraigar tais pessoas de nosso povo, observou o Rabino, despedindo-se dos pais de Judith, e continuou: ela está perdida e não há mais nada que se possa fazer. É pena que as leis deste país não nos permitam cumprir a ordem do apedrejamento. Ela merece isso. Aconselho-vos a tirá-la do vosso meio e da nossa sociedade o mais breve possível, para que não suceda tornar-se ela um laço para outros hebreus. Não deveis também ter qualquer comunhão com ela, pois no caso de toda herege, a sinagoga proíbe isso. A cada dia, Judith era mais perigosa para os hebreus e sua sociedade, pois rompendo todas as barreiras, ela continuava em seu caminho, esforçando-se por ir aos cultos dos cristãos e, onde surgisse chance, testificava que Cristo é de fato o Messias Salvador do mundo. Odiada pelos pais. Por outro lado, seus pais e Salomão, aplicando toda a astúcia para desviá-la da verdade, mudaram seus métodos, transformando-se em verdadeiros tiranos e nos mais terríveis inimigos da jovem. Por exigência da sinagoga e dos pais de ambas as partes, seu noivado com Salomão foi desfeito, restando agora para a meiga Judith um indesejável rancor dos que a rodeavam. Foi proibida de sair de casa e, ao receberem visitas, seus pais trancavam-na em seu quarto. Não só isso, mas chegaram às raias do absurdo, dizendo às visitas que sua filha Judith enlouquecera, não estando em condições de vê-las, e alegavam que seu estado era agravado quando sua mãe lhe pedia para receber a alguém, sendo até perigoso deixá-la sair do quarto ou se aproximarem dela. Em seu isolamento, a jovem se sentia mais deprimida ao ouvir dos lábios da própria mãe tais referências a seu respeito. Mas nesses momentos ela buscava seu Salvador, chegando-se a ele em oração, dele recebendo ajuda nas provações insuportáveis para suas forças. Nessa situação, passaram-se vários dias até que o casal Weinberg decidiu exigir dela uma solução definitiva para o angustiante problema, e mais uma vez pediram-lhe para abandonar o cristianismo. Porém, diante da inutilidade dos seus argumentos e seguindo os conselhos do rabino, seu pai a ameaçou, dizendo:
O que nos foi possível fazer para te salvar da perdição completa fizemos. Mas tudo foi em vão. Em lugar de abandonar tais heresias, a cada dia te aprofundas mais nelas. E como se isso não bastasse, queres transmiti-las às tuas irmãs e a todos com quem te encontras. Não podes continuar assim. Portanto, terás de escolher. Renuncia à tua heresia ou amanhã mesmo terás que deixar nossa casa. Esta é a nossa última palavra. Apesar de sua vida estar cada dia mais insuportável na casa paterna, Judith estremeceu diante do último aviso que atingiu qual tremendo açoite. Quando novamente ficou só em seu quarto, sentiu a grande luta travada em sua alma, porquanto percebeu o abismo intransponível que se abrira entre ela e os que lhe eram preciosos. Já fazia tempo que o povo a rejeitara. Entre ela e Salomão, tudo estava terminado. Eis, porém, que se lhe apresentava um momento mais difícil de sua vida, a cujo respeito ela não pensara, embora fosse isso inevitável. Não esperando tanta severidade por parte de seus pais, ficou desorientada e não achava forças em si mesma para deliberar sobre o cruciante dilema. Todavia, aquele que prometeu estar com ela e com todos os seus servos todos os dias até o fim dos séculos estava a seu lado, e Judith já se habituara a expor diante dele as dificuldades constantes que surgiam agora em sua vida. Com sua ajuda e proteção, a jovem conseguiu suportar tudo, e esquecendo-se do que se passava, seguia com fé as pisadas do Mestre, seu Senhor. Assim, antes de decidir-se, ajoelhou-se aos pés de Jesus, aquele que podia aliviar tão pesado fardo. Ao terminar sua fervorosa oração, Judith já não aceitava a hipótese de deixar seu Redentor, e confiante depositou seu futuro nas mãos do Senhor. Certa de que ele não a deixaria sem ajuda, sentiu profunda paz ao deitar-se pela última vez em sua cama, ao mesmo tempo em que considerava: não é em vão que ele chama para si todos os cansados e oprimidos. Assim, ela estava preparada para deixar sua casa para sempre, estando disposta a afastar-se de suas antigas amizades. Resolveu que não permaneceria na cidade nem mais um dia. Ciente de que em Moscou havia uma grande igreja de cristãos, igual à de onde ela encontrara o Senhor, planejou ir para lá. Além do que, pensava ainda ela, Moscou é uma grande cidade e, por certo, haveria mais possibilidade de encontrar emprego para suprir suas necessidades. E, estando firme nessa resolução, adormeceu tranquilamente. Logo de manhã, à mesa do café, com lágrimas nos olhos, Judith comunicou sua decisão aos seus pais. Papai e mamãe, ontem vocês exigiram que eu escolhesse entre vocês e o Senhor. Pensei muito nisso, orei e resolvi que o melhor será mesmo eu deixar a nossa casa. Daí por diante, porém, ela não pôde dizer mais nada. Soluços obrigaram-na a correr para seu quarto, enquanto seus pais comentavam transtornados. Não, nada podemos fazer. Esse povo fez a nossa Judith perecer de vez. Deixemos que ela siga seu próprio rumo, pois sua permanência nesta casa é impossível. Realmente é necessário, acrescentou a senhora Weinberg. Judith parece que está perdida para nós. Contudo, de vez em quando tenho esperanças de que ela volte atrás. Informaram-me que ela ainda não é membro daquela igreja, pois lá se batizam os novos crentes mergulhando-os nas águas, e nossa filha ainda não foi batizada, o que me leva a crer que nem tudo esteja perdido. Mas agora devemos-nos empenhar para que ela não fique nesta cidade, pois isso traria grande vergonha sobre nós. Além disso, ficando perto dessa igreja, poderá unir-se definitivamente a eles. Talvez que a vida fora de casa venha a influenciá-la, despertando. Neste momento, Judith ocupou novamente seu lugar à mesa e, mais calma em seu choro, dirigiu-se aos seus pais. Tenho que sair de casa. Penso que não seria conveniente para nós a minha permanência na cidade. Por isso achei por bem ir a Moscou. Acredito que assim será melhor para nós todos.
Depois de curta pausa, seu pai respondeu: Pois bem, você pode ir. Hoje mesmo providenciarei a passagem e amanhã você poderá viajar. Quando saía de casa para o trabalho cotidiano, disse à esposa: Prepara-lhe as roupas e tudo quanto for necessário. Judith preparou seus objetos e, conseguindo alguns minutos vagos, visitou diversos membros da igreja a fim de comunicar-lhe sobre sua viagem e despedir-se. Os crentes que já sabiam de suas tribulações agradeceram a Deus, vendo disso resposta às suas petições em favor da jovem, pois tanto em suas casas como nas reuniões rogavam ao Senhor para ajudá-la a tudo suportar, firmando-se cada vez mais na verdade do Evangelho e para que os seus sofrimentos fossem minorados. Ao se despedirem, pediram as bênçãos do Senhor para ela, e o pregador deu-lhe os endereços de alguns crentes conhecidos, juntamente com uma carta de recomendação ao pastor da igreja de Moscou, pedindo-lhe para que aceitasse a Judith Weinberg, fiel serva de Cristo, provendo-lhe a devida assistência na cidade desconhecida. A despedida dos pais foi rápida e seca. Olhavam-na como a uma inimiga, e apenas o pai saiu para acompanhá-la até o local de partida. Tal desinteresse por parte de seus familiares para Judith era como uma pedra posta em seu coração para entristecê-la. Mas o Senhor, ao qual ela entregou a sua vida e por cujo amor tudo sofria, providenciou-lhe uma gloriosa surpresa, não permitindo que a jovem saísse da cidade premida pela tristeza. Ao chegarem à estação ferroviária, Judith admirou-se ao ver que quase todos os membros da igreja estavam no pátio à sua espera. A filha do pregador, aquela que em menina fora sua colega de escola, caminhou ao seu encontro, oferecendo-lhe um lindo ramalhete de flores em nome da mocidade da igreja. Comovida, Judith recebia de cada crente uma palavra de conforto, enquanto seu pai, virando-lhe as costas, palestrava com alguns hebreus amigos seus. No momento da partida do trem, os crentes entoavam um hino da igreja cujo maravilhoso coro dizia respeito à despedida. Chegou a hora de partir, devemos nos separar. Nosso coração triste está, mas confie em Deus que Ele tudo proverá. Muitos cantavam com lágrimas nos olhos, sentindo a separação de Judith, a quem amava de todo o coração por sua fidelidade a Jesus. Mas, em meio à tristeza da despedida, os crentes se alegravam, reconhecendo estar ela livre dos sofrimentos e provações da casa de seus pais. No coração da própria jovem, os sentimentos se misturavam. Era a alegria pela demonstração de amor dos seus amigos e parentes no Senhor, que lhe faziam companhia nessa ocasião, para os quais ela agradecia, agitando um lenço, já no interior do vagão. E era a tristeza por não receber de seu pai nenhuma palavra de despedida no momento em que ela se ausentava com o trem que se afastava cada vez mais velozmente. Ainda por longo tempo, Judith pôde contemplar a cidade onde fora tão feliz e onde passara tanta amargura nos últimos tempos. Ali, ela se sentira imensamente ditosa como noiva de Salomão, seu primeiro amor. Ali seu noivado fora voluntariamente desfeito por amor de seu Redentor e Senhor, ao qual ela entregara o seu coração juvenil. Também ali experimentara as terríveis manifestações do ódio humano. Tão pesadas lhe tinham sido essas que, por certo tempo, não conseguira vencê-las sem o auxílio e a proteção do Senhor. Ainda ali rompera a união com seus queridos pais, irmãs e com seu povo, deixando todo o sentimento terreno e passageiro, embora lhe fosse tão precioso, em busca do que é eterno e celestial. No entanto, isso lhe custara grande conflito íntimo e muita abnegação. Só o seu fervoroso amor para com o Senhor pudera conceder ao seu frágil coração a ousadia de tudo padecer, permanecendo firme no caminho glorioso do qual uma vez penetrara. Relembrando tais passagens de sua vida e vendo-se expulsa de casa, a dor apertou novamente o seu coração, e grandes gotas de lágrimas caíram sobre seu rosto pálido, enquanto que profundos gemidos rompiam
enquanto que profundos gemidos rompiam de seu peito. Adeus para todos, talvez para sempre, proferiu em voz alta, procurando então um lugar para acomodar-se. Notando um cantinho onde não havia outros passageiros, para lá se dirigiu, alegrando-se em poder ficar a sós com o Senhor durante a viagem. Eis-me como Abraão, peregrina e forasteira, pensava Judite. Toda a parentela e amigos ficaram para trás. Louvado seja teu nome, querido Salvador, pois não me deixaste só, mas como Abraão e todos os teus filhos fiéis permitiste que eu seja tua serva. Após breve oração, Judite cantarolou o trecho de um hino que lhe trazia muito consolo, tanto no culto com os crentes, como ao estar sozinha em seu quarto, preparando-se em oração para as horas difíceis da vida. Toma-me hoje, ó Senhor, ajuda-me no seu santo caminho. Eu não podia te seguir, mas alegre sem temor, estando tu comigo, firmada estou em teu amor. Esse cântico tocava em seu ser, reanimando-a como suave oração, pois o Senhor prometeu estar todos os dias até a consumação dos séculos com aqueles que dessem seu coração a Jesus. Ora, isso também dizia respeito a Judite. Como bom pastor que era, ele cuidava de sua ovelha, e a jovem sabia que nele achava descanso para as suas aflições, pelas quais habituou-se a confiar-lhe completamente o seu futuro desconhecido, pois estava certa de que o primeiro amigo que encontrasse em Moscou seria o mesmo que a guiava até então, e deixou de preocupar-se. O Senhor prometeu guardar a entrada e a saída de seus filhos nesta terra, e a esperança em Deus por parte de Judite não era vã. Ao deixar sua casa, seus pais e seu povo, por amor dele, encontrou 100 vezes mais irmãos, ganhando também outro povo, povo de Deus, não só de nome, mas realmente pertencente ao Senhor Jesus, povo que lhe serve de todo o coração e do qual fazem parte todas as raças da terra, pela fé no Senhor Jesus, convertidos a ele. Realmente, o Senhor não deixará só a sua serva. Ao chegar à nova cidade, Judite procurou uma família crente, das que constava nos endereços que lhe tinham dado ao sair de Gorky. Também apresentou sua carta de recomendação ao pastor local, e daí por diante toda a igreja, em especial a mocidade, esforçava-se por dar-lhe carinhosa assistência nas suas presentes condições. Com a ajuda deles, Judite logo conseguiu um emprego num escritório, e seu coração profundamente comovido se enchia de gratidão a Deus por todo o amor encontrado ao lado dos filhos de Deus ao sair de outra cidade. Devido à dedicada acolhida e ao amor dos cristãos, a jovem se uniu ainda mais ao Senhor Jesus e, fortalecida em sua fé, mais amava o seu povo, do qual se tornou membro pouco mais tarde. E pela sua vida repleta das bênçãos do Senhor, Judite sentia-se recompensada de tudo quanto vinha passando. Ganhando o necessário para seu sustento e não dependendo de outros, ela podia servir a Deus sem impedimento e de todo o coração. Judite, de fato, servia Jesus, tomava parte nos conjuntos da mocidade e no coral da igreja. Por amar as crianças, trabalhava na escola dominical. Testificava do amor do Senhor nos cultos da mocidade, no emprego e em todo lugar onde achasse oportunidade, confirmando as palavras do seu testemunho mediante a prática das mesmas. Criada na fortuna, era inexperiente nos serviços árduos. No entanto, não media esforços para auxiliar aos mais fracos e aos que não tinham condições de trabalhar. Com um grupo de irmãs crentes, visitava os enfermos, cuidando deles com carinho, ajudando-os e confortando-os conforme podia, até nas lides caseiras. Seu desejo simples de socorrer o próximo atraía para o mesmo mistério outros membros da mocidade, para os quais Judite levou nova fonte de alegria e de bênçãos.
Voltava a primavera e com ela a alegria dos pássaros que cantavam fortemente pelos bosques e campos novamente verdejantes, onde tudo florescia, revestindo-se de enfeites. Era como se a própria terra ressuscitasse após longo inverno, quando em certa manhã um grupo de jovens crentes contemplava as maravilhas da natureza campestre. Entre eles, extasiada, Judite glorificava ao Criador que libertara a terra do frio e do gelo, e que também libertara seu coração da frieza das trevas, da morte e do pecado, chamando sua alma para uma nova vida. No coração da jovem Judite chegou também a eterna primavera e o eterno florescimento. O gelo que cobria a vida pecaminosa e mortal foi pela graça do Senhor retirado para sempre. Vida! A vida começara de novo. Eis a vida! Soava uma voz no coração de Judite. E realmente agora a jovem possuía vida, não só para si, mas para levá-la adiante a outras almas que jaziam na morte espiritual. Nos dias de folga do seu emprego, Judite procurava levar nova vida para os habitantes das aldeias da região e, liderando o círculo da mocidade, programava as visitas a esses locais. Lá ela podia reunir algumas pessoas e, com amor, lia para eles nos evangelhos a respeito do Senhor. Tais ouvintes, em geral simples e indoutos, eram-lhe muito amáveis, ainda que nada conhecessem de Jesus. Ela penalizava-se deles, para os quais tinham dado o título de cristãos, sem contudo lhes falarem a respeito do Salvador, que morrera na cruz por causa deles também. Noutro tempo, ela nada sabia sobre os sentimentos dessas pessoas intituladas cristãs, pois, educada no sentido espiritual do povo hebreu, olhava-as como se fossem desprezadas por Deus. Mas, ao conhecê-las mais de perto, prontificou-se a consagrar toda a sua vida para servir às mesmas. Judite sempre se lembrava de suas conversas com seu avô, o qual procurava provar que Jesus não era o Messias de Israel, ao mesmo tempo em que apontava as falhas dos seus seguidores ortodoxos, católicos e outros cristãos nominais. Mas só agora ela compreendia claramente por qual razão tais cristãos nominais odiavam aos hebreus, ao mesmo tempo que se guerreavam entre si procurando exterminar uns aos outros em nome da religião. Não possuindo eles sentimentos cristãos, eram tão inimigos de Cristo quanto os hebreus. E Judite pensava, isso explica a impiedade reinante entre esses povos. Uns e outros, não conhecendo os evangelhos, não conhecem a Jesus e nem praticam a vida de amor que é revelada pelo Filho de Deus ao mundo. Assim, pois, ela reconhecia que no tocante a Jesus Cristo, eles viviam na mesma ignorância em que ela mesma vivera por muitos anos. E isso a comovia de tal maneira que dia a dia ela se sentia mais impelida a testificar a respeito de Cristo. A par de sua dedicação no trabalho de evangelização entre o povo russo, tanto ortodoxo quanto católico, vivia no coração de Judite um ardente amor para com o seu próprio povo de Israel, e em todas as ocasiões lhe falava do Salvador Jesus Cristo. Mas dos hebreus ela sempre recebia zombaria e desprezo, ao passo que, falando ao povo mais simples, ocorria o contrário, pois este ouvia com atenção a palavra de Deus, e, por muitas vezes, Judite deparava com uma ou outra mulher enxugando o rosto molhado de lágrimas. No entanto, um ano se passara desde que Judite deixara a casa paterna, e até esse tempo ela não se tornara membro de sua amada igreja. Certa noite, ao encerrar-se o culto público no qual pregava um missionário vindo de outra cidade, alguns dentre os crentes levantaram-se pedindo à igreja para recebê-los em seu meio pelo batismo. Judite, que há algum tempo vinha nutrindo o mesmo desejo, sentiu ainda mais intensamente, pois embora os crentes a considerassem irmã em Cristo, ela sabia que todos eles tinham sido recebidos como membros pelo batismo nas águas. Estudando a palavra de Deus, ela reconhecia essa necessidade, mas ainda não se decidira a dar esse último passo, primeiramente por julgar-se fraca na fé. Receava provocar escândalo no caso de afastar-se do caminho de Cristo, mas também por compreender que essa atitude causaria o rompimento definitivo entre ela e seus pais,
a quem muito amava e com os quais mantinha correspondência. Mas nesse momento, observando a firmeza dos outros, resolveu acompanhá-los, ainda que fosse por isso separada para sempre do povo de Israel. E decididamente declarou seu desejo perante a igreja, o qual foi aceito com muita alegria e gratidão a Deus. Assim, pois, Judite rompeu os últimos laços que a ligavam ao passado, dispondo-se a seguir para sempre o caminho da vida que lhe fora revelado pelo próprio Senhor. De tempos em tempos, sua mãe e suas irmãs lhe escreviam, e cada carta trazia novas petições para que retornasse à fé de seus pais, ao seu povo e à sua casa. Lendo-as, a jovem vertia muitas lágrimas e orava fervorosamente a Deus a fim de que elas também se convertessem ao Senhor. Mas as cartas que recebia mostravam-lhe quão distante dele se encontravam as almas de seus queridos familiares. Durante aquele ano, Davi Weinberg esteve por 2 vezes em Moscou tratando de negócios. Nessas ocasiões, pois, visitou ligeiramente a filha. Porém, acerca de sua fé, ele nunca fazia perguntas. Tão somente transmitia-lhe saudações da mãe e das irmãs, indagava-lhe sobre seu estado de saúde e se retirava. Sua mãe, entretanto, insistia cada vez mais para que Judite regressasse ao lar, e Judite também muito desejava revê-la, mas adiava esse encontro, receando alguma indagação sobre sua comunhão com os cristãos ou sobre seu batismo. Isso a amedrontava acima de tudo. Todavia, ao obter as primeiras férias de seu emprego, decidiu atender aos rogos de sua mãe, bem como ao seu próprio desejo, e tomou um trem com destino a Gorky. Ao aproximar-se da casa paterna, Judite sentiu uma onda de alegria, de mistura com compreensível tristeza, como já lhe sucedera em outras ocasiões. E ao rever sua querida mãe e suas irmãs, seus olhos se encheram de lágrimas. Depois vieram beijos, abraços, exclamações de alegria e tudo o mais que torna tão emocionante esses momentos e tão doce a lembrança dos mesmos, quando são evocados mais tarde. A senhora Weinberg não perdia as esperanças de que Judite acabaria desistindo de acompanhar os cristãos na suposição de que a vida distante do lar e o esforço para manter-se a si mesma se encarregariam de convencê-la, de modo que aguardava tão somente o momento em que, afinal, tudo se esclareceria. Por alguns dias, tudo correu muito bem no seio da família Weinberg. As irmãs de Judite contaram-lhe os acontecimentos da cidade, ocorridos durante o ano. E Ruth, que se preparava para ingressar na faculdade de medicina, fazia planos de ir morar junto com ela em Moscou, onde prosseguiria os estudos. Judite também tinha muitas coisas para falar às irmãs, mas tanto uma como as outras evitavam tocar no assunto de suas convicções religiosas. Por sua vez, a senhora Weinberg procurava estar sempre bem com Judite, mas tanto ela como as outras filhas se preocupavam por não saber como a jovem considerava os hebreus, pois suas cartas nada diziam a respeito. Tal curiosidade, no entanto, foi logo satisfeita no primeiro domingo, quando Weinberg e a família resolveram ir ao teatro. Nenhum deles perguntou a Judite se ela estava de acordo, mas ao se aproximar o momento de se aprontarem, a jovem declarou que ficaria em casa. Sua atitude demonstrou claramente a inutilidade dos esforços de seus pais, os quais ficaram muito descontentes. O retorno de Judite à antiga fé não ocorreu. Tudo continuava como antes. Após aquela noite, a situação se agravou novamente para a jovem, e passados 3 dias, suas irmãs combinaram tentar convencê-la a deixar a sua loucura, como diziam ambas, começando por indagar o motivo de sua recusa ao acompanhá-las ao teatro. Há muito tempo, Judite vinha orando por sua família, pedindo a Deus uma oportunidade para lhes falar mais claro a respeito de Cristo. E compreendendo haver chegado uma ocasião propícia, convidou-as para se sentarem juntas no divã de seu quarto. Considerando que certamente suas irmãs estariam prevenidas contra as suas explicações, esperava com paciência sua vez de falar, ouvindo-as antes com atenção e amor. Em seguida passou a lhe expor suas razões, baseadas em que tais diversões eram contrárias às suas convicções religiosas.
o que não era tolice ou traição, e sim um passo profundamente meditado para fazer a vontade do Senhor. Tomando a Bíblia, Judith leu para elas diversos trechos que diziam respeito às promessas de Deus a Israel. Também leu onde dizia que o Messias veio à terra na pessoa de Jesus de Nazaré, sendo rejeitado pelos israelitas que clamavam: "Não queremos que ele reine sobre nós", crucificando-o em seguida na cruz do Gólgota. Relembrando de como em sua infância ela se preocupava com o desejo de conhecer a Deus, Judith lhes falou da ocasião em que ouvira a conversa de seu avô com os outros rabinos, quando um deles afirmava ser Yeshua, o verdadeiro Messias de Israel, e perguntou a Ruth se ela lembrava da noite em que, acordando-se, viu-a sentada perto da janela no sítio do avô. Ruth esboçou um sorriso ao responder afirmativamente. Depois disso, continuou Judith, o pensamento a respeito do Messias e o desejo de saber a realidade sobre Yeshua não me deixaram jamais. Ainda que por algum tempo essas preocupações se afastassem de minha mente, em breve ressurgiam, levando-me a procurar na Bíblia a resposta para as minhas indagações. Por esse meio, reconheci em Jesus Cristo o verdadeiro Messias de Israel, o que mais claramente é retratado aqui no capítulo 53 de Isaías. Detendo-se por alguns instantes nessa leitura, procurando esclarecê-la melhor, Judith prosseguiu logo depois, dizendo: "Minhas dúvidas se dissiparam dia a dia, mas eu conhecia muito pouco sobre o Messias e sua vida. Isto é, eu sabia somente o que nosso avô nos contou a respeito dos sofrimentos e da morte de Yeshua. Vocês também devem estar lembradas do que ele nos disse uma noite na varanda de sua casa na chácara. Lembram-se?" Novamente as ouvintes atentas responderam afirmativamente. E Judith continuou: "Se bem que vovô nos dizia que Yeshua era enganador e morreu por sua própria culpa. Eu encontrei a realidade do Senhor a quem buscava e por quem a minha alma anelava, no culto dos cristãos. Foi lá que, pela primeira vez, ouvi a verdadeira história de Cristo Jesus e nele finalmente vi o Messias de Israel, o Filho do Altíssimo. A partir daquele momento, meu coração pertence inteiramente a ele, e todo o alvo de minha vida se resume em testificar a seu respeito e acerca de seu amor por aqueles que não o conhecem, mas que o perseguem. Oh, minhas queridas Ruth e Sara, como eu desejo que vocês também lhe entreguem seus corações. Rogo muito ao Salvador para que isso aconteça o mais cedo possível." Com isto, os olhos de Judith se encheram de lágrimas e, abraçando suas irmãs, beijava-as continuadamente, dizendo: "É muito triste saber que em vossos corações se esconde uma mágoa contra mim. Mas uma coisa me consola. Eu sei que vocês agem assim por ignorar a verdade, porquanto lhes fizeram crer que sou desviada de Deus, herege, a qual, pela lei, deveriam apedrejar. Mas hoje, pela primeira vez, eu posso abrir-lhes o meu coração. Como vocês acolhem minhas palavras, é com vocês. Vocês não são mais crianças e poderão julgar, mas peço, comecem a ler este livro santo do Senhor, e ele revelará a verdade para vocês." "Perdoa-me, querida Judith", interrompeu Ruth, lançando-se ao pescoço e com lágrimas nos olhos. "Perdoa-me também", disse Sara. Nesse instante, as três irmãs se uniram num abraço e assim ficaram por alguns instantes. Só um leve clamor rompia o silêncio, até que, entre soluços, Sara pôde dizer: "Por que nos separaram? Como é cruel que tenham semeado divisão e ódio entre nós." "Nossa querida Judith", principiou Ruth, "não sabíamos nada sobre o que você nos contou hoje, pois realmente nunca nos preocupamos com tais assuntos. De uma coisa agora eu sei, porém, aconteça o que acontecer, não deixarei de amá-la de todo o coração. Se alguma coisa fiz contra si, mais uma vez peço, perdoa-me, querida Judith, Deus lhe ajude e abençoe." Já era tarde da noite quando as irmãs de Judith a deixaram indo para seus quartos. Estavam completamente reconciliadas com ela e na firme resolução de defendê-la onde fosse preciso contra os ataques de outras pessoas. Enquanto isso, Judith agradecia a Deus em oração, porque naquela noite ele lhe concedeu a desejada oportunidade de falar com suas irmãs. "Como és bom, meu Senhor e amado Redentor! Sempre me guardas debaixo das tuas asas como aos frágeis passarinhos e me ajudas. Faze também que meus pais e minhas irmãs sejam teus servos e seguidores, que o teu grande amor seja revelado para eles, como o foi para mim.
e eles vejam a ti, aquele a quem traspassaram. Glória seja dada a ti, por tudo, meu Deus, disse ela por fim. No próximo vídeo, o capítulo 5, Maldição Materna. Não perca! Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.